Olá, queridos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Chegou o nosso momento de meditar na palavra, momento de encher o nosso coração do que Deus tem para falar conosco neste dia. Então eu convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês no livro de Ezequiel, capítulo 6, versículos de 1 a 10, que vai dizer assim: Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra os montes de Israel, profetize contra eles e diga: Ó montes de Israel, ouçam a palavra do soberano, o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, aos montes e às colinas, às ravinas e aos vales: Estou prestes a trazer a espada contra vocês. Vou destruir os seus altares idólatras. Seus altares serão arrasados, seus altares de incenso serão esmigalhados e abaterei o seu povo na frente dos seus ídolos. Porei os cadáveres dos israelitas em frente aos seus ídolos e espalharei os seus ossos ao redor dos seus altares. Onde quer que você viva, as cidades serão devastadas e os altares idólatras serão arrasados e devastados. Seus ídolos serão esmigalhados e transformados em ruínas. Seus altares de incenso serão derrubados e tudo o que vocês realizarem serão apagados. Seu povo cairá morto no meio de vocês e vocês saberão que eu sou o Senhor. Mas pouparei alguns de vocês escaparão da espada quando forem espalhados entre as terras e nações. Ali nas nações para onde vocês estiverem sido levados cativos, aqueles que escaparem se lembrarão de mim. Lembrarão como fui entristecido com seus corações adúlteros, que se desviaram de mim, e por seus olhos que cobiçaram os seus ídolos. Terão nojo de si mesmo por causa do mal que fizeram e por causa de todas as suas práticas repugnantes. E saberão que eu sou o Senhor, que não ameacei em vão trazer esta desgraça sobre vocês. Que palavra forte, não é, meus queridos? Mas ela tem muito a nos ensinar neste dia. Ela tem muito a fazer cada um de nós refletir quem realmente nós servimos, a quem nós entregamos a nossa vida, quem realmente é o nosso Senhor, né? E para a reflexão do dia, a gente deve pensar na nossa vida individual e cada um de nós já nos vimos em uma situação em que queremos e precisamos de um Salvador. Alguém que nos socorra porque estamos em apuros, que livre a nossa pele de situações que talvez nós mesmos causamos, né? Muitas vezes a gente, quando nós somos crianças, a gente corre para o nosso pai, para a nossa mãe, né? Quando nós somos casados, às vezes a gente corre para o nosso cônjuge. Quando há alguma coisa no trabalho, a gente corre para a nossa chefia imediata. Enfim, em várias situações do nosso cotidiano, a gente sempre recorre para alguém, para que possa nos ajudar, para que possa nos socorrer de alguma forma. Mas Deus, Ele enviou Jesus Cristo para nos salvar da escravidão do pecado, que é a nossa vida longe de Deus. E também para nos livrar de muitos perigos. E é nesse sentido, é fácil buscá-lo de forma intensa, pois precisamos da sua ajuda, não é verdade? Queremos a presença de Jesus porque reconhecemos que Ele é o nosso Salvador, aquele que nos livra das enrascadas da vida. Ah, meu Deus, eu fiz besteira, vou lá, vou orar, vou pedir perdão e está tudo certo. Ah, meu Deus, eu preciso que aconteça isso, me ajuda. Né? Então, quando a gente está em apuros, a gente sempre reconhece que Jesus é o nosso Salvador. Só que a história muda um pouco de perspectiva quando se trata de ter Cristo também como o nosso Senhor. É fácil ter Ele como Salvador, mas será que é fácil também ter Ele como Senhor nas nossas vidas?
Nós queremos o Salvador, mas não o Senhor. A maioria, a grande maioria, né? Ainda tem essa dificuldade de aceitar e entender que Jesus também é o nosso Senhor. E ter um Senhor significa pertencer a alguém, ter um dono que manda em nós como os seres humanos carnais, em pleno século XXI, aceitar isso parece muito difícil, né? Uma coisa muito além do que nós podemos fazer ou ter. E ter Jesus como Senhor significa que a nossa vida pertence a Ele. E é exatamente este o problema. Não queremos entregar a outra pessoa o controle sobre as nossas vidas porque a gente acha que sabe tudo. A gente acha que nós podemos governar a nossa vida como bem entendemos. E não é assim, queridos. Eu demorei para entender isso. Eu acredito que vocês ainda também estejam passando por um processo ou demoraram algum tempo para também entender. A ajuda nos momentos difíceis e a limpeza de toda a nossa sujeira, ela é muito bem-vinda, ela é maravilhosa. O que nós não aceitamos é que alguém nos diga o que precisamos fazer para não nos sujarmos mais ou nos colocarmos em situações difíceis. A exemplo do que aconteceu lá com o povo de Israel, na leitura bíblica que a gente fez agora há pouco, há consequências muito sérias também para nós quando nós não reconhecemos que Deus é o Senhor sobre a nossa vida. E quando fazemos tudo conforme a nossa vontade, caímos numa grande miséria. Fui pesquisar e a palavra miséria, ela tem origem no latim, que significa miser, e o significado é infeliz, desafortunado. Então, nós caímos numa grande infelicidade, num grande infortúnio. E quando Jesus não é o nosso Salvador, não é Ele quem nos guia, mas nossos desejos humanos, que na grande maioria das vezes são falhos, enganosos, que nos levam para longe de Deus e da sua salvação. Porque é muito mais fácil aos olhos humanos, aos nossos olhos, seguirmos o nosso coração, a nossa intuição, do que seguir o que Deus quer que a gente faça. Os caminhos que Deus traz, que muitas vezes são mais longos, tem algumas tribulações pelo caminho, porém o final é glorioso, o final é recompensa, o final é de paz. E quando nós vamos para os nossos caminhos, o caminho é livre, o caminho é tranquilo, mas o final não é o que a gente espera. E quando nós percebemos isso, nós acabamos vendo que de nada adianta crer em Jesus como Salvador se não entregarmos a nossa vida para que Ele cuide de nós. Pois, queridos, só Ele pode conduzir a nossa vida a bom termo, porque Ele sabe todas as coisas, Ele sabe cada passo que nós vamos dar, Ele já traçou, Ele já criou o que vai acontecer daqui a 2 minutos, daqui a meio segundo, daqui a 10 anos. Então, a gente precisa depositar a nossa confiança em Deus. A gente necessita, principalmente no momento em que nós estamos vivendo, deixar que Deus seja verdadeiramente o nosso Senhor. E, queridos, eu quero dizer a vocês que a nossa entrega a Deus, ela só será completa se também nós nos submetermos ao seu senhorio. Porque entrega sem senhorio não funciona. Não funciona. Não adianta você dizer que entrega a sua vida para Deus se você não se submete
as ordenanças, os comandos, as direções de Deus, se você continua fazendo a sua própria vontade, amado? Então que a reflexão hoje para vocês seja essa. Quem está sendo, a quem eu estou entregando a minha vida? Quem está sendo o Senhor da minha vida? Eu, os meus pensamentos, as minhas intuições, ou Deus, que sabe todas as coisas? Reflitam, meditem nessa palavra. E a depender da resposta, mudem a atitude de vocês. Façam diferente, porque ainda há tempo, querido. Ainda há tempo de Deus se tornar o Senhor das suas vidas. Amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus ministre no coração de vocês essa palavra, que vocês sejam muito abençoados.